Caríssimos amigos e amigas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Espírita, ao estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, nossa fonte de esclarecimento e de libertação. Ainda nas vibrações da prece, vamos rogando aos amigos espirituais superiores, encarregados de assistirem este trabalho, que nos auxiliem a levar do Evangelho da noite aquilo que for mais útil à nossa prática, à nossa vivência. Prosseguindo a apresentação do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, haverá falsos cristos e falsos profetas. Nós abordaremos hoje as instruções dos Espíritos, caracteres do verdadeiro profeta. Muito já se falou aqui em falsos profetas, hoje nós vamos falar dos verdadeiros. E é inegável que profetas vieram ao mundo em todos os tempos. Ainda hoje eles estão conosco e virão sempre. Nenhuma coletividade humana prescindiu ainda do auxílio desses colaboradores de Jesus. Eles são parte mesmo da providência divina que tudo permeia, conduzindo o progresso das criaturas e do planeta. Então, para nós sabermos reconhecer esses profetas, saber utilizar as suas lições, é fundamental ao nosso aprimoramento. Daí a importância desse capítulo do Evangelho, codificado por Kardec, que vem nos ensinar a separar o joio do trigo. Então, antes de nós entrarmos no nosso tema, nós vamos lembrar aqui rapidamente sobre os temas que já foram abordados antes. O primeiro tema que foi abordado neste capítulo é: conhece-se a árvore pelos frutos. Assim como nós conhecemos a árvore pelos frutos, nós conhecemos também os homens pelas suas obras, as criaturas pelas suas obras. Aí, nessa figura, nós vemos Jesus curando os enfermos, né? Jesus nos mostrando as suas obras. Depois, o segundo tema do capítulo foi a missão dos profetas. A missão dos profetas, instruir os homens. Não tem nenhuma dúvida, né? Que a missão deles é essa. Depois, o terceiro tema do capítulo, prodígio dos falsos profetas. Então, nós vimos que os falsos profetas realizam prodígios, mas eles não realizam missões com efeitos morais, porque essas missões com efeitos morais nem todos podem produzir, né? Então, nós vemos aí uma figura muito típica do falso profeta, né? Porque o falso profeta, ele profetiza muitas vezes em proveito próprio, enquanto o verdadeiro profetiza em proveito comum. Então, nós vemos a figura aí de um prodígio de um falso profeta, quando ele joga toda a arrecadação da igreja para cima e fala: aí, Senhor, eu vou jogar para cima, o que o Senhor pegar é do Senhor, o que cai no chão é meu. Então, esse é um prodígio do falso profeta. Outro tema também: não acrediteis em todos os espíritos. Julga-se os espíritos pela qualidade das suas obras. Como a árvore se reconhece pelos frutos, o espírito também se reconhece pelo que ele diz, pelo que ele faz. Hein? Se é verdade ou mentira, a gente vai saber pelo que ele diz, pelo que ele faz. E o último tema abordado na semana passada foi os falsos profetas. Foi colocado pela nossa companheira Liz, né? E o Evangelho nos diz, em relação aos falsos profetas,
Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho da sua grandeza e da sua inferioridade. Então, os falsos profetas nos lembram essa figura que está aí, né? São lobos vestidos de cordeiro. Apresentam aquela aparência, uma aparência do que eles realmente não são. E isso é o que caracteriza os falsos profetas. São os sepulcros caiados, como dizia Jesus, quando ele se referia aos fariseus. Né? Que os fariseus discutiam a lei, mas não praticavam de jeito nenhum. Então, Jesus falava que eles eram sepulcros caiados, por fora muito limpinhos, com uma aparência muito boa, mas por dentro, né, não era nada daquilo. Então, no item 9 das Instruções dos Espíritos, que aborda o nosso tema de hoje, uma mensagem de Erasto, que foi recebida em Paris em 1862, ele ainda vem nos alertando, apesar de ele falar dos caracteres dos verdadeiros profetas, ele ainda vem nos alertando quanto aos falsos profetas, principalmente pelo momento singular que nós estamos atravessando. Nós estamos atravessando um momento de mudanças no planeta, um momento de transição no planeta, em que várias e grandes transformações são operadas na humanidade. E esse é um momento propício para que surjam falsos profetas, para que surjam mistificadores falando que estão sendo enviados por Deus, estão falando em nome do Cristo, quando eles não se identificam como o próprio Cristo, né? Ou não se identificam como a reencarnação de algum profeta. Então, nesse período, nós temos que ter ainda mais cuidado com eles, porque é um período em que vão aparecer realmente muitos falsos profetas. E então, Erasto nos ensina a reconhecer os verdadeiros profetas pelas seguintes características. A primeira característica do verdadeiro profeta é a superioridade intelectual e moral. Por que um profeta tem que ter superioridade intelectual e moral? Porque se a missão do profeta é instruir os homens, para instruir os homens e promover o progresso, são necessários espíritos mais adiantados, já evoluídos intelectual e moralmente. Porque se eles não forem superiores ao meio que eles vão agir, eles não vão conseguir modificar esse meio. Então, o verdadeiro profeta é reconhecido por suas virtudes e também pelo efeito progressista e moralizante da sua obra, que visa sempre o bem comum, nunca o bem do próprio profeta, ou principalmente o bem pessoal em primeiro lugar, sempre o bem comum. A segunda característica é que esses profetas, eles não chegam dizendo, eles não se apresentam como profeta. Eles até parecem desconhecer essa condição que eles possuem. Eles não se dizem profetas. Eles realizam a missão por força de um gênio que eles têm, por força dessa força moral que eles têm, que é capaz de sustentar todas as suas lutas, de uma grande persistência que eles têm, de uma grande disciplina, e porque eles vivem em coerência perfeita com aquilo que eles acreditam. Eles vivem o que eles acreditam. Então, eles conseguem realizar a missão que eles se dizem, que eles acreditam que devem realizar. A terceira característica do verdadeiro profeta é a humildade, a modéstia. Um verdadeiro profeta jamais se apresenta como um dono absoluto da verdade. Não. Ele
demonstra possuir no mais alto grau, não é num grau mediano, ele demonstra possuir no mais alto grau qualidades e virtudes cristãs, verdadeiramente cristãs, como a humildade, a modéstia, o amor, a caridade, a bondade que concilia os corações. Então, são essas as características do verdadeiro profeta. Enquanto o falso profeta, ele sempre se apresenta como um enviado de Deus e fala com uma certa altivez, com uma certa arrogância, parecendo até ter um certo temor de não ser aceito ou de não ser, às vezes, muitas vezes, nem acreditado. Então, se nós avaliarmos essas instruções do Espírito Erasto, nós vamos ver que existe um traço comum, né, entre nos verdadeiros profetas. A superioridade. Aí alguém pode perguntar assim, puxa vida, né, mas o Chico era tão simples, né, ele não tinha assim estudo, os apóstolos não tinham estudo, né? Tantos outros não tinham estudo, não tinha essa superioridade intelectual, não tinha nessa vida, mas eles traziam o script na alma. Se Chico Xavier não tivesse trazido o script na alma de uma superioridade intelectual, ele jamais teria conseguido psicografar todos os livros que ele psicografou, com todas as informações que ele psicografou, que contém conhecimento das mais diferentes áreas da cultura humana. Então, ele trazia aquilo na alma. Dessa feita, ele não teve a oportunidade, ou já estava escrito que ele não iria frequentar a escola. Mas, veja bem, essa característica de superioridade intelectual, ela nem sempre é ostensiva, mas a superioridade moral, ela é sempre muito evidente. Não deixa nunca dúvidas de que aquela pessoa não seja moralmente superior. Os venerandos espíritos Emmanuel e Chico Xavier apontam como grandes profetas que vieram, inclusive, preceder e preparar o caminho para o Cristo, no livro O Consolador, o primeiro que ele aponta é Buda. Buda, na realidade, é uma palavra indiana que significa o iluminado, que foi o nome que o príncipe Siddhartha Gautama se autodenominou, quando ele se tornou o iluminado. E como ele se tornou o iluminado? Ele era um príncipe que aos 29 anos, desculpe, ele abandonou os 3 palácios que ele vivia no luxo, na riqueza, uma vida muito fausta, e aos 26 anos ele abandona esses 3 grandes palácios que ele vivia, um palácio para cada estação do ano, e saiu em busca da solução para o sofrimento humano. Durante 6 anos ele peregrinou como um andarilho. E ele foi estudar a filosofia dos mestres religiosos de então, buscando a solução para essa questão que tornou para ele o seu conflito interno, até que ele, através das várias experiências que ele se impôs, alcançou o chamado Nirvana, que é um estado de transcendência espiritual, onde ele narrava que encontrou a felicidade. E como ele encontrou essa felicidade, ele então quis passar essa experiência para todas as pessoas, porque ele falava que essa condição
todos poderiam alcançá-la. Todos poderiam ser felizes. Por que não, então, ele não iria ensinar isso às pessoas? Então, ele saiu para divulgar a sua experiência, e durante os 45 anos que ele viveu, depois ele saiu do palácio aos 29, ele peregrinou 6 anos, tinha 35, e aí, durante 45 anos, ele ensinou a sua filosofia ao povo indiano. E fazendo isso, ele revolucionou o pensamento religioso indiano, porque até então, esse pensamento religioso ele era totalmente do arbítrio das castas dos brahmanes. Quem não era brahmane era impuro e não participava de nenhuma cerimônia ou não tinha acesso à religião oficial naquela época. Então, ele revolucionou o pensamento religioso. Outro citado por Emmanuel e Chico é Confúcio. A doutrina de Buda. Estava esquecendo de passar para vocês. Então, ele constatou, aos 29 anos, a existência do sofrimento. E foi buscar, então, uma solução para isso. E aí, ele achou que a causa do sofrimento é o apego. Bom, se a causa do sofrimento é o apego, isso é uma verdade, hein? É uma verdade muito séria. Se a causa do sofrimento é o apego, a extinção do sofrimento, a eliminação do apego. Agora, como se elimina o apego? Olha só, o que ele receitava para se eliminar o apego. Era o nobre caminho óctuplo. Tirando esse nome confuso, o que é esse nobre caminho óctuplo? São 8 atitudes que a pessoa tinha que praticar para alcançar a eliminação do apego. Quais eram as 8 atitudes? Entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correta, esforço correto, atenção plena correta e concentração correta. Tudo correto. Então, quem vivesse corretamente alcançaria a felicidade. Ele, então, já estava abrindo os caminhos de uma nova filosofia moral para a humanidade, preparando a vinda do Cristo. Outro citado por Emmanuel e Chico foi Confúcio. Confúcio, Buda, ou Gautama, viveu na Índia no século VI a.C. Confúcio viveu na China nos anos 550 a 470 a.C. Confúcio era um professor. Ele era de origem nobre, mas viveu sempre na pobreza. E como professor, ele exerceu o magistério com simplicidade insuperável. Mas ele era muito mais mestre na arte de viver. E o maior esforço de Confúcio era para fazer com que as pessoas procedessem moralmente bem. E ele dizia que a moral social se apuraria na medida em que a moral do indivíduo se apurasse. E é de Confúcio essa célebre frase, que tem a sua correspondente na doutrina de Jesus, quando ele disse: não façais aos outros o que não queres que te façam a ti. E outro citado também por Emmanuel e Chico foi o Sócrates, que também antecedeu Cristo, nasceu em Atenas, na Grécia, por volta de 470 a.C. Sócrates foi um filósofo. E, segundo o romano Cícero, o Sócrates foi o responsável por transferir a filosofia do céu para a terra. Como assim transferir a filosofia do céu para a terra? É porque no tempo dele,
os filósofos eram muito ligados à cosmologia. Então, eles viviam muito interessados em saber a origem dos planetas, dos mundos, né? E Sócrates foi o responsável por fazer a transição do pensamento desses filósofos lá do cosmos para assuntos mais importantes, como a ética e a existência humana. Então, é de Sócrates essa célebre frase: conhece-te a ti mesmo, que é a coisa mais difícil de o homem realizar. Mais difícil, tarefa mais difícil. Ele mesmo disse: tarefa mais difícil da criatura realizar, conhecer a ela mesma. E quando disseram para o Sócrates que ele era o homem mais sábio do seu tempo, ele retrucou: só sei que nada sei. Então, nós vemos nesses profetas que todos eles têm as características citadas por Erasto, né? Todos eles tinham uma superioridade intelectual e moral, não se identificavam como profetas, eles eram modestos, até se recusavam a ser chamados de profetas, né? E eles foram reconhecidos como profetas pela ação progressista e moralizadora das suas obras. Então, eles foram reconhecidos, eles não se identificaram, eles não se impuseram como profetas. E eles sempre eles visavam com as suas obras, com as suas atitudes, o bem das pessoas, nunca o próprio bem. O próprio bem deles por consequência, mas nunca, em primeiro lugar, o próprio bem. E devemos atentar também que esses profetas não ficavam como nós muitas vezes ficamos, naquela atitude de expectação, esperando. Não, eles agiam, né? Eles agiam, eles viviam aquilo que eles acreditavam e agiam, eles não viviam na inércia, esperando, filosofando, esperando que as coisas acontecessem. Eles filosofavam, sim, mas eles filosofavam fazendo, vivenciando, atuando, tudo que eles colocavam como as suas verdades. Mas, entre todos os profetas, o maior que já esteve na terra foi Jesus, né? Incomparavelmente dotado de uma inteligência extraordinária, de virtudes inigualáveis, Jesus é o nosso modelo de perfeição moral. Jamais Jesus aceitou o título de profeta, de sábio, apenas de mestre. E se nós fôssemos resumir todos os ensinamentos de Jesus numa única palavra, qual seria essa palavra? Amor. Né? Com Jesus nós aprendemos a doutrina do amor. E ele utilizou para nos ensinar a pedagogia do amor. Com ele nós aprendemos a amar o próximo como a nós mesmos. Ele mesmo disse que nisso estava toda a lei e os profetas. Então, se nós conseguíssemos praticar isso, nós estaríamos praticando toda a lei de Deus e tudo que já foi profetizado sobre a terra. Nessa figura nós vemos uma figura interessante de Jesus batendo uma porta. Muitos já conhecem essa figura. Ela é a reprodução de um quadro. Quando o autor desse quadro o expôs, a crítica se manifestou dizendo que o quadro estava incompleto, porque faltava na porta a sua fechadura. E o autor do quadro, então, disse: não falta. Essa porta
representa o coração humano. Só é aberto pelo lado de dentro. Então, é muito significativa essa figura de Jesus batendo a porta do nosso coração há 2000 anos, há mais de 2000 anos, e nós ainda teimamos em não abri-la. Porque enquanto nós não estivermos realmente praticando, vivenciando o Evangelho, nós estaremos de portas ainda trancadas. Bom, após o Cristo, outros tantos missionários vieram à Terra, continuam vindo. E para não citar aqueles que a gente cita toda vez que vem aqui, nós vamos nos lembrar hoje, por exemplo, de Vicente de Paulo, que muitos chamam São Vicente de Paulo, que foi o herói da beneficência, que esqueceu todas as possibilidades de ocupar cargos poderosos para se dedicar exclusivamente aos pobres, aos necessitados e aos doentes. Nós lembramos também dessa mulher notável, Florence Nightingale, uma enfermeira inglesa, que também foi a pioneira no tratamento dos feridos de guerra, nos campos de guerra. Ela trabalhou, foi a primeira guerra onde teve esse tipo de assistência, na Guerra da Crimeia, e ela era chamada Dama da Lâmpada, porque era um instrumento que ela levava para atender os doentes. E ela foi a primeira enfermeira biomédica da história da humanidade. E Damião, também um jovem que esqueceu a própria mocidade para se dedicar ao atendimento dos nossos irmãos leprosos, que então viviam na ilha de Molokai, no Haiti. Todos esses foram bravos guerreiros, né? Que todas as dificuldades que eles enfrentaram, nenhuma foi suficiente para que eles desistissem das suas missões. E se nós observarmos, além daquelas características de verdadeiros profetas citado por Erasto, eles têm algo mais em comum, porque são criaturas extremamente coerentes. Elas pensam, sentem e agem intuídas pelo mesmo princípio, que são os seus ideais. Não é como nós que pensamos uma coisa, falamos outra e fazemos outra muito diferente, né? Que ainda está naquele ditado, faço o que eu digo, não olho o que eu faço, né? Eles eram extremamente coerentes e eram dotados de uma persistência heróica. As dificuldades, os sofrimentos que eles tiveram que passar, nenhum desses foi obstáculo intransponível para que eles não alcançassem os seus objetivos ou desviassem das suas rotas, dos seus caminhos. E essa necessidade de viver assim, gente, com coerência, viver harmoniosamente, é muito bem retratada naquela mensagem que Hilário Silva nos enviou através da psicografia de Chico Xavier, em que ele conta que certa noite Eurípides Barçanufo se viu fora do corpo físico, num desdobramento muito grande, e logo em seguida numa volitação fantástica. Ele se sentia como se ele estivesse sugado pela vontade de alguém, e envolvido num torvelinho de amor, ele subia, subia, subia sem parar. E assim ele começou a encontrar outras pairagens, respirar outros ares, e ele viajou até que ele se viu num campo muito verde,
E parado ali, ele começou a observar a beleza do local e viu que não muito distante havia um homem pensando, refletindo, meditando, envolto por uma doce e suave luz. Assim, cheio de surpresa, ele reparando aquela formosa paisagem, aquela figura, num deslumbramento de júbilo, ele se reconheceu na presença de Jesus. Quando ele se reconheceu na presença de Jesus, ele levou tamanho choque que ele baixou a cabeça, ficou em silêncio, sem força de dar um passo adiante e nem de voltar atrás. E tomado pela emoção, ele começou a chorar. E grossas lágrimas corriam pelo rosto de Eurípides. E então, quando ele teve coragem, ele levantou os olhos e olhou para Jesus. E muito surpreso, ele viu que Jesus também chorava. Então ele ficou traspassado pela dor de ver aquele quadro de Jesus chorando. E ele desejou ter alguma forma para consolar o divino amigo. E ele não sabia o que dizer, porque então ele se lembrou de todos os tormentos do Cristo na terra e da atitude das nossas atitudes, da atitude das criaturas que até hoje atiravam no Cristo a indiferença e o sarcasmo. E nessa linha de pensamento ele não se conteve e disse para Jesus: Senhor, por que choras? Jesus não respondeu. Mas ele, assim, desejando saber se ele estava mesmo sendo ouvido pelo Cristo, insistiu: Senhor, por que choras? Choras pelos descrentes do mundo? Passou uns breves instantes, ele viu que Jesus então começou a corresponder ao seu olhar. E com voz docíssima, Jesus respondeu para ele: Não, meu filho, não choro pelos descrentes do mundo, aos quais nós devemos amor. Eu choro pelos que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia dizer o que se passou daquele momento em diante. É como se ele tivesse caído em profunda sombra diante da dor que aquela resposta causou nele. E envolvido nessa sombra, ele desceu e acordou no corpo físico. Era madrugada, ele se levantou e não mais dormiu. E dizem que daquele dia em diante, sem contar a ninguém o que tinha acontecido, Eurípides se dedicou a cuidar dos enfermos e necessitados, sem descansar um dia sequer, servindo até a morte, até o desencarne dele. Não é isso que o profeta faz, meus amigos? Servir, viver com coerência, de acordo com aquilo que ele acredita. Foi isso o que o Eurípides fez a partir daquela revelação. Ele viveu em profunda coerência com o Evangelho de Jesus, a partir de então. Então, meus amigos, as recomendações do Evangelho, as lições do Evangelho, elas vêm nos dar justamente esse suporte que nós necessitamos para aprendermos a viver nessa coerência, para aprendermos a pensar, a sentir e a agir, inspirados por aquilo que nós acreditamos. Não basta conhecer o Evangelho, é preciso praticar o Evangelho. Conhecendo o Evangelho, nós aprendemos a discernir, nós apuramos o nosso discernimento, para que a gente
não tome decisões, não faça escolhas que venham retardar o nosso aprimoramento ou retardar o nosso passo. Por isso que nós precisamos tanto do Evangelho. O livro da Esperança, que também é de Emmanuel e Chico, ele, comentando essa página do Evangelho, ele nos fala sobre essa nossa necessidade de sabermos escolher tudo na vida, porque a vida em tudo nos pede discernimento. Ele nos recomenda muita atenção ao que nós lemos e estudamos. E o que nos lembra da recomendação de Paulo, né? Que Paulo falava: examinai tudo e retende o bem. Então, tudo que a gente ouve, a gente examina e retém o bem. O mal a gente deixa passar. Tudo que a gente lê, a gente examina e retém o bem. O mal não nos serve. Ligou a televisão, retém o bem. É muito pouco, né? Mas a gente pode reter o bem e deixar o mal para lá. Porque, gente, é muito importante, quando nós lemos e estudamos, o que nós lemos e estudamos está alimentando o nosso pensamento, despertando o nosso sentimento e moldando as nossas ações. Então, Emmanuel diz o seguinte, olha: ler sim, mas saber o que lemos, porque ninguém adquire alimentos deteriorados para consumo. Alguém compra laranja podre para comer? Não. Nós também não devemos comprar livros, né, que sejam perda de tempo, ou revistas que sejam perda de tempo e de dinheiro, né? Estudar, sim, sempre, mas saber o que estudamos, porque ninguém adquire páginas dissolutas para fortalecer o caráter, ou gravuras pornográficas para conhecer o alfabeto. Então, em tudo a vida nos pede discernimento. Examinar tudo, ler sim, honrando o trabalho daqueles escritores de mente limpa, né? E evitar essas páginas que estampam a loucura, que estampam a delinquência, porque aí nós estaremos inevitavelmente envenenando o coração e perdendo o tempo. E nós não poderíamos deixar de lembrar também, meus irmãos, que sendo a missão do profeta instruir aos homens, isso foi falado aqui em todas as exposições, eu não posso deixar de repetir, que sendo a missão dos profetas instruir os homens, todos nós, nas mais variadas áreas da nossa convivência humana, estamos ensinando e aprendendo. No trabalho, na família, na vida social, sempre nós estamos ensinando e aprendendo. Às vezes mais aprendendo do que ensinando, às vezes mais ensinando do que aprendendo. Enfim, mas esse papel não muda. Todos nós encontramos aquelas pessoas que nos chegam suprindo as nossas fraquezas, desculpando as nossas falhas, nos conduzindo no caminho difícil de corrigir a nós mesmos. Todos temos aqueles que nos ajudam a carregar a nossa cruz, sem nos tornar irresponsáveis, mas nos estimulando no cumprimento do dever. O livro Histórias para Aquecer o Coração narra um fato muito interessante de uma professora que, aposentada, já idosa, aposentada, foi ao supermercado fazer compras. E após ela ter feito as compras dela, ela estava se dirigindo ao caixa, exausta, a perna esquerda doía, e ela estava preocupada se ela tinha se lembrado realmente de tomar todos os remédios que ela deveria tomar aquele dia.
Então ela pensou, puxa vida, graças a Deus que eu já me aposentei, que eu não teria mais energias para ensinar. E então ela foi se aproximando da fila do caixa. Quando ela foi se aproximando, ela viu que também se aproximava um rapaz com 3 crianças pequenas, uma esposa ou namorada grávida. Então aquela família numerosa. E ela não pôde deixar que o rapaz tinha uma tatuagem no pescoço. Então ela pensou, ele esteve preso. E continuou a observar o rapaz. A camiseta branca, a calça larga, aqueles modos. E ela pensou assim, ele faz parte de uma gangue. E com esse tipo de pensamento, ela falou, vou deixar passar na minha frente. E deu a frente para o rapaz passar. E ele agradeceu. Ela falou, não, passe, pode ir à frente. Você está com mais pessoas. Ele falou, absolutamente. Nós devemos respeitar os mais velhos. E fez um gesto largo, abrindo o caminho para a professora. E ela então esboçou um sorriso e mancou na frente dele, passando na frente dele na fila. Mas a professora que existia nela, e aquilo que ela tinha pensado, não deixaram que ela perdesse o momento, perdesse a oportunidade. E ela se virou para ele e falou assim, quem é que te ensinou boas maneiras? Ele falou assim, a senhora Simpson, na 3ª série. Então, meus queridos, meditemos, reflitamos. Reflitamos no socorro divino que nos sustenta a vida em todos os momentos, em todos os setores, em todas as atividades, em todas as oportunidades que nós temos. E meditemos mais ainda, meus irmãos, que todos nós, querendo ou não, pela ação ou pela omissão, nós vamos estar sempre aprendendo e ensinando. Então, é imperioso nós refletirmos o que nós estamos ensinando àqueles que convivem conosco. Que frutos nós estamos dando? O que mensagem que nós estamos passando para as pessoas? Porque todos nós somos profetas dos valores que nós cultivamos. Nós podemos ser falsos profetas e podemos ser verdadeiros profetas. Para sermos verdadeiros profetas, Jesus nos deixou seus exemplos e o roteiro, que é o seu Evangelho. Basta cada um de nós arregaçar as mangas e vivenciar esse Evangelho, procurando viver coerentemente, mente, sentimento e atitude harmoniosos, procurando sermos fiéis ao nosso dever, como nós vimos aqui tantos exemplos de pessoas que venceram por serem fiéis ao dever. Então, depende de cada um de nós termos essa disposição, termos essa disciplina, termos essa persistência. Os tempos são chegados, né? Sabemos que muito pouco tempo nos falta para herdarmos um planeta regenerado. Temos que estar preparados para viver nesse planeta com novos valores, e nós temos que estar imbuídos desses valores, não apenas intelectualmente, né? Mas realmente em todos os nossos atos, em todas as nossas atitudes. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça para que nós possamos realmente
conseguir realizar as nossas tarefas como cristãos. Muito obrigada a todos, uma ótima semana e muita paz.